Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós nos propomos a falar para vocês sobre o tema as influências espirituais em nossas vidas. Então nós pretendemos, no primeiro momento, entender como que essas influências acontecem e como elas podem ser, digamos, positivas, para nos auxiliar. Porque nós temos sempre o poder da escolha. O poder da escolha, o poder do discernimento, nós o conquistamos. A maioria de nós que aqui estamos, o homem, quando já atinge esse grau de aperfeiçoamento, ele tem como patrimônio o poder de escolha, ou o livre-arbítrio, como dizem. Pois bem, a partir do momento em que nós conquistamos esse poder de discernimento, de livre escolha, nós somos respeitados pela espiritualidade, nós somos respeitados pelas leis que regem as nossas vidas. Só que, naturalmente, essas escolhas que nós fazemos, elas têm as consequências, as devidas consequências. Por quê? Porque a partir do momento em que nós adquirimos a nossa liberdade de pensar e de discernir, nós já adquirimos, naturalmente, uma capacidade de conhecimento. E a capacidade de conhecimento, ela vem também com a capacidade de responsabilidades. Então, toda escolha, ela anda lado a lado com consequências. Isso é uma lei da natureza, Inclusive, isso está colocado até mesmo do ponto de vista religioso, lá no Evangelho. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, a partir do momento que o homem chega nessa condição que nós nos encontramos aqui, todas as nossas escolhas, elas têm consequências compatíveis com as nossas escolhas. Isso é uma coisa muito fácil de entender e muito natural. Então, as influências espirituais, elas andam dentro da mesma linha de raciocínio. As influências espirituais que nós sofremos são compatíveis com as escolhas que nós fazemos. E as influências que nós fazemos sobre o outro também são compatíveis com as escolhas e com com as nossas decisões, com o nosso livre-arbítrio. Pois bem, então nós vamos estudar isso, por que acontece essa influência e quais são as consequências delas. Então, por que ela acontece? No primeiro momento, a gente entende assim, que a engenharia divina, a mecânica de Deus, as leis divinas, pelas suas escolhas, enfim, ela parte da premissa que a evolução humana ela só acontece através das relações humanas. Nós só evoluímos na relação com o nosso próximo, na relação com o outro, com o semelhante. E também com os objetos que fazem parte das nossas vidas, os elementos materiais que naturalmente fazem parte, vestimentas, alimentos, óculos, enfim, tudo isso que vem como componente dessa experiência humana, todas as nossas relações com esses objetos, e principalmente com as pessoas, elas fazem que a gente tenha um ganho de discernimento e de conhecimento. Então, dentro da mecânica da evolução, segundo a perspectiva do Espiritismo, porque eu falo segundo a perspectiva do Espiritismo, porque nem todo mundo pensa como nós pensamos. E nós também não vamos dizer, nos auto-intitular com os donos da verdade plena. É aquilo que nós acreditamos. Então, dentro desse aspecto, que o homem só evolui na relação com outro homem, é que se dá essa influência de uns sobre os outros. Então, neste momento aqui agora, por exemplo, eu estou tentando influenciar vocês. E, muito provavelmente, eu também estou sendo influenciado. E vocês se estão colocando na condição de serem influenciados, mesmo que, porventura, vocês não concordem com alguma coisa que eu diga aqui. Isso faz parte da situação. Mas, enfim, então, dentro dessa engenharia, que é a evolução humana, o homem só evolui no contato com o outro homem. Então, as influências espirituais, elas se dão desde as nossas primeiras experiências humanas.
desde o berço ao túmulo. E, além disso, né, nos mundos espirituais. E é muito além ainda, na relação do mundo espiritual com o mundo físico. Então, nós entendemos que não existe uma separação definitiva entre o mundo físico, o mundo material e o mundo espiritual. Esses mundos estão permanentemente se influenciando, segundo aquilo que a gente aprendeu nas obras espíritas, na literatura espírita, né? Então, quando nós começamos a nossa experiência humana, nós começamos como? Nascendo dentro do ventre de uma mulher, começamos desde crianças protegidos por essa mulher e pela família, pelo pai, pela estrutura familiar, e a estrutura familiar, ela para se fortalecer, ela começou a viver em coletividades. Vivendo em coletividades, naturalmente, o homem entendeu que os percalços da evolução e da sobrevivência iriam ser menores. E assim, então, começou a história humana sobre o planeta, que é uma história de relações, de proteção, de doação, de trocas e de servir. Quando o homem começa a servir o seu semelhante, quando ele começa a cuidar e a se preocupar com o seu semelhante, ele tem um ganho de desenvolvimento moral e espiritual. Ele passa a entender que, defendendo o outro, cuidando do outro, ele também há de ser protegido e há de ser cuidado. E aí surgem as coletividades humanas, surgem as pequenas tribos, depois surgem as pequenas cidades e as nações e a coletividade geral do planeta. E passando para o mundo espiritual, esta relação de cuidados, de proteção, ela continua. Então, desde os primeiros momentos, o homem influencia o homem. E o homem, quando está desencarnado, é muito natural que ele passe também a influenciar os que estão desencarnados. Por quê? Porque as nossas relações de afetividade, elas vão sendo desenvolvidas ao longo das nossas vidas. Então, quando você encarna dentro de uma família, a tendência é que você desenvolva apreço, afetividade pelos entes da sua família. E esse leque de entendimento, né, essa percepção de família, ela vai se abrindo quando a gente tem a compreensão de que você tem, além de um pai, de uma mãe, de irmãos, você tem tios, você tem tias, você tem avós, você tem primos. Então, isso vai se abrindo. E a partir do momento em que o homem avança mais ainda no termos da compreensão da afetividade e da amorosidade, ele começa a abrir mais ainda esse leque de expansão das suas relações. Mas dentro desse histórico, dessa experiência de evolução, é muito natural que nós também, além de criarmos afetividades, apreços, nós criamos também desafetos, criamos inimizades, criamos, às vezes, relações de ódio. E a relação de ódio e de desapreço, ela muitas vezes causa relação de dívidas, aquilo que nós chamaríamos de dívidas kármicas, né? Isso também traz um peso dentro da influenciação que nós causamos nos espíritos e eles causam em nós. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem era isso. A influência espiritual, ela se dá permanentemente em nossas vidas. Ela se dá na nossa relação dentro de casa, na relação com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o namorado, com a namorada, com os vizinhos, com os parentes, com as pessoas que trabalham conosco dentro das empresas, seja lá onde for. Então, esta influência que eu faço e eu sofro, ela é permanente dentro dos meus círculos, sejam eles de afetividades ou profissionais. Então, isso faz parte da dinâmica da vida, isso faz parte dessa mecânica que Deus criou para permitir a evolução do homem. E se a gente parar para analisar, ela é muito perfeita. Ela é muito perfeita. Então, as influências espirituais, gente, elas não se dão só entre espíritos desencarnados e encarnados, não. Elas se dão também entre espíritos encarnados e entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Porque a gente só acha que, no primeiro momento, eu estou sofrendo uma influência espiritual de algum espírito.
Pode ser verdade, mas eu também posso estar influenciando esses espíritos, né? De alguma maneira. E qual que é a maneira que eu influencio os espíritos? Qual que é o ponto de contato meu com a espiritualidade? Qual que é o ponto de contato meu com os espíritos encarnados? Naturalmente, o pensamento. Porque o pensamento, ele antecede toda ação. Né? O sujeito pode dizer assim, eu agi sem pensar. Ele pode até ter agido sem pensar direito, mas que ele pensou. Porque toda ação é precedida de um pensamento. Então, a influência espiritual, ela se dá no primeiro momento através do pensamento. Né? Talvez por isso Jesus tenha sido tão enfático, né? Orai e vigiai. Orar é ação. Vigiar é cuidar da ação, cuidar do pensamento. Então, nós entendemos que o pensamento é a origem das nossas influências sobre o outro e da influência sobre o outro sobre nós. E também da influência dos espíritos sobre nós. Então, o ponto de contato é o pensamento. Por quê? Mecanicamente falando, né, digamos assim, se é que eu posso falar assim, mas, enfim, o pensamento, segundo a ótica espírita, quando você pensa, você emite ondas de pensamento, você emite ondas mentais. E essas ondas mentais, elas têm digamos, uma frequência. E essa frequência, ela tem uma ressonância, e ela tem do outro lado, né, uma similitude. Ela tem um ponto de contato. São como ondas do rádio, digamos assim, as ondas eletromagnéticas, né? E você vai lá no rádio e você vai escolhendo a frequência que você quer sintonizar. Então, os nossos pensamentos, eles têm frequência. E essas frequências, elas são captadas por ondas através dos outros, sejam encarnados e sejam desencarnados. Então, segundo a gente aprende no Espiritismo, nós temos um campo mental, esse campo mental vibra a partir do pensamento. E temos em volta de nós uma estrutura, né, que é uma espécie de uma túnica, uma carapaça fluídico eletromagnética, que é aquilo que nós chamamos de aura. A aura é um campo energético, segundo diz o André Luiz, que vibra a partir dos meus pensamentos. E cada um de nós aqui tem essa aura, e essa aura vibra através das nossas ondas mentais. E quando eu estou numa relação com outro semelhante, eu estou fazendo, além de uma troca de comportamentos, de gentilezas, de palavras, de ações, eu estou fazendo uma troca energética também. Eu estou dando aquilo que eu estou fabricando numa usina mental, na minha usina mental, e estou recebendo aquilo que você está fabricando na sua usina mental. Se nós estamos conversando na mesma frequência, nós estamos fazendo trocas de energia. Se nós estamos brigando, a nossa troca energética é uma troca de energias pesadas, de uma frequência pesada. Se nós estamos conversando, dialogando, né, nos fraternizando, naturalmente que essa troca de frequência é uma troca gostosa, positiva. Quando a gente toma um passe na casa espírita, o que é? Nada mais é do que você está recebendo da espiritualidade através do passe, ondas mentais salutares que têm como objetivo de tratar as nossas demandas, as nossas deficiências energéticas. Quando eu estou aberto a recebê-las, a receber um passe, naturalmente, eu vou receber porque eu coloquei meu pensamento e minha usina mental ao meu serviço, abrindo essa estrutura, essa carapaça fluídica, para receber as energias que a espiritualidade está demandando ao meu favor, colocando os meus centros de forças, os meus chakras, para receber as energias que eu preciso. Por isso que é importante, muito importante, que a gente diz na hora de receber um passe, concentração, oração, pensamentos positivos para a gente receber. Quando a gente está recebendo o carinho de uma mãe, de uma namorada, de um namorado, enfim, quando eu aceito aquele carinho, eu me abro para receber, há uma troca de afetividade, uma troca fluídica e energética muito gostosa e muito positiva.
né? E em contrapartida daquilo que eu falei para vocês sobre os momentos que a gente está em desequilíbrio, os momentos que a gente está ofendendo, os momentos que a gente está caluniando, que a gente está invejando, né? As trocas energéticas, elas são naturalmente negativas. E o que eu vou receber em troca é algo naturalmente negativo. Então, as influências espirituais, elas acontecem permanentemente, diariamente. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é muito conhecida, o Livro dos Espíritos, que é a questão 459, que o Allan Kardec pergunta assim: podem os espíritos influenciar em nossas vidas? E a resposta que eles dão a ele é: muito mais que o ordinário, frequentemente são os espíritos que vos dirigem. Então, frequentemente, nós somos dirigidos pelos espíritos. Tanto os espíritos desencarnados, quanto pelos encarnados. Quando eu encontro com uma pessoa em desequilíbrio, e essa pessoa começa, né, a falar de política, falar de coisas e tal, e eu entro naquela onda mental, ele começou a me dirigir, passou mais um momento, eu aceitei a direção e estou dando a ele em contrapartida aquele que ele desejou. Né? Então, sou eu sempre que faço a escolha. Quem escolhe a frequência do rádio que vai sintonizar são sempre nós. Nós somos nós. Agora, eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Existe uma diferença entre influência espiritual boa e influência espiritual negativa. A influência espiritual boa é aquela que vocês estão sofrendo aqui agora. O meu propósito é passar coisas boas para vocês. Se vocês estão abertos a receber, vocês estão recebendo. E eu estou recebendo, com certeza, o auxílio da espiritualidade para que eles possam monitorar a minha mente, o meu pensamento, para passar isso para vocês. Então, nós estamos fazendo uma troca positiva, uma influência espiritual positiva. Quando nós oramos, nós nos colocamos em oração, lembrando até o ensinamento de Jesus, quando diz assim: quando orardes, eleva o pensamento ao alto, pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Quando você pede assistência da espiritualidade, ela vai te oferecer. Quando você bater, a porta vai abrir. É a porta espiritual, a porta dos espíritos. Porque toda vez que a gente pede socorro à espiritualidade, ela tenta nos atender. Talvez ela não nos atenda daquilo que nós achamos que precisamos naquele momento. Mas a influência espiritual positiva, nós sempre vamos receber. Sempre vamos receber. Então, quando orardes, entre para dentro do teu quarto, diz Jesus, o seu quarto mental, feche a porta para as influências do mundo externo, pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, quando a gente se presta a orar, primeiro é um sinal de humildade. Você reconhecer que você é impotente diante das coisas que muitas vezes te acontecem e você não consegue lidar com elas. Humildade diante de saber que existe uma espiritualidade superior a você, e existe um Deus que é bondoso e que está para te servir dentro, não dentro daquilo que a gente acha que deva ser servido, né? Mas dentro daquilo que ele acha que possa ser bom para nós. Então, a oração é muito importante porque eu elevo o meu pensamento a Deus, eu mudo a frequência mental, eu entro em sintonia com a espiritualidade e eu começo a receber as energias positivas do mundo espiritual e, principalmente, a intuição espiritual. Então, o exercício do desenvolvimento da oração, ele foi colocado para nós de uma forma, no primeiro momento, mecanizada, né? E muitos de nós ainda temos essa rotina, inclusive eu não sei orar se não fazer o Pai Nosso e fazer a Ave Maria e tal, para depois eu entrar em sintonia com os planos espirituais e começar a conversar com Deus, né? Com os espíritos. Mas por quê? Eu aprendi assim, não vejo motivo nenhum para mim não fazer isso. Então, no primeiro momento, foi nos ensinado pelos antigos, né, a orar, mesmo que seja ritualisticamente. Mas, no procedimento ritualístico, já há uma mudança de frequência. Então, de todo jeito, já é positivo. Agora, a partir do momento em que você entende que para orar você não precisa mais passar por esse processo ritualístico, você conversa direto com a espiritualidade, né? Mas, enfim,
Então, existe uma diferença entre a influência espiritual que vem do plano mais alto e também entre os encarnados, e uma coisa que nós chamamos no Espiritismo de obsessão espiritual. A obsessão espiritual é caracterizada sempre por uma influência de um espírito sobre o outro negativamente. Negativamente. E lembrando que, muitas vezes, quem é o obsessor, ou seja, aquele que é o agente do processo negativo, somos nós também. Somos nós mesmos. Porque a gente sempre acha que eu sou sempre vítima, né? Mas muitas vezes eu sou o obsessor. O processo de obsessão espiritual, que é a influência de um espírito sobre o outro, ele se dá também entre encarnados e de desencarnados para encarnados e vice-versa. Existe histórico de pessoas encarnadas que obsediam espíritos desencarnados. E a contrapartida também existe com frequência. Mas muitas vezes eu influencio, eu sou obsessor de pessoas que andam comigo, né? De companheiros, de namorado, namorada, esposo, esposa, filho, enfim. Nas nossas relações do cotidiano, muitas vezes eu é que sou o agente do mal. Quando eu estou falando mal desse sentido, no sentido de influenciar as pessoas negativamente. Então, a obsessão espiritual, é importante que nós, então, entendamos isso, né? Separemos. Ela é uma influência espiritual? Ela é uma influência espiritual, mas é uma influência negativa. O mecanismo é o mesmo? O mecanismo é o mesmo. Você influencia uma pessoa através do pensamento. Essa influenciação, ela começa de uma forma sutil, é o que nós chamamos de uma obsessão simples. Ela pode tomar graus e conotações mais intensas, é o que nós chamamos de um processo de fascinação, quando você começa a fascinar a outra pessoa com seus pensamentos negativos. E, finalmente, um terceiro processo, que são didáticos, naturalmente, né, que é o processo de subjugação, quando eu subjugo as outras pessoas ou a outra pessoa, e sempre negativamente. Então, quando essa relação passa do mundo espiritual para o mundo físico, ela também acontece. Só que ela acontece de um modo mais intenso e de um modo onde nós somos pegos invigilantes. Por quê? Porque a gente não vê os influenciadores. A gente sente, mas a gente não os vê. A gente os vê, às vezes, quando estão encarnados, mas os desencarnados não. Então, a obsessão espiritual, ela é muito frequente. Como eu disse para vocês, o primeiro atrativo é o pensamento. A partir do momento que se estabeleceu um pensamento igual ou semelhante, começa um processo de influenciação energética. A partir do momento em que tem um processo de influenciação energética, começa a ter uma troca. A troca é quando eu devolvo para o obsessor parte dessas energias. Por quê? Porque eu comecei a me encantar por ela, eu comecei a agradecer essa influenciação. Definindo a obsessão, Emmanuel diz assim: a obsessão é o equilíbrio das forças inferiores que se retratam. Vejam bem, a obsessão é o equilíbrio das forças inferiores que se retratam. Então, toda vez que há um equilíbrio entre as pessoas, os espíritos, nessas forças inferiores que se retratam, ou seja, são vias de mão dupla, aí estabelece-se a obsessão espiritual. Então, mais do que ordinário, frequentemente são eles que nos dirigem. Ah, mas alguém pode perguntar, mas por que Deus permite isso? Porque isso faz parte da lei da natureza. Não falei para vocês no início que nós não temos o livre-arbítrio? Nós não temos e não conquistamos o poder de escolhas? Então, a partir do momento em que eu escolho andar em determinado caminho, naturalmente, eu vou receber a assistência e a influência desses espíritos que pensam como eu. Quando eu começo a fazer o uso de drogas, por exemplo, né, e começo a achar bom e começo a criar aquela rotina, eu naturalmente vou atrair companheiros encarnados que pensam e que gostam daquilo que eu faço.
vou estar sempre em companhia deles, e vou também atrair espíritos desencarnados que também têm a mesma frequência, os mesmos desejos. É assim que funciona. Isso faz parte da dinâmica da vida. Por mais que isso pareça errado, mas é assim que Deus, o mecanismo, né, da evolução, procedeu. E eu acho mais do que justo, porque se nós somos indivíduos, né, a nossa evolução é individual, mas ela só se dá, como eu disse para vocês, na relação coletiva. Então, é assim que acontece o processo da evolução. Então, a obsessão espiritual, ela é causada, como eu disse para vocês, pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos e pelas nossas práticas do cotidiano. Agora, existem um outro foco, um outro olhar para a influência espiritual, que são as influências kármicas. A influência comum, digamos assim, é aquela das escolhas que eu, de uma forma circunstancial, né, decidi viver. Eu quero viver dessa maneira. Assim, assado. Ótimo. Você escolheu. Muitas vezes você atrai companheiros encarnados que pensam como você, e você também, através da lei da atração, atrai espíritos que você não tem nenhuma dívida kármica com eles, nem eles com vocês. Mas, por uma questão de simpatia, eles resolveram fazer companhia para vocês. Vamos tomar uma hoje? Vamos. Vamos usar droga hoje? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos assaltar um banco? Vamos. Já estabeleceu uma amizade. Agora, quando existe influências espirituais, que são aquelas que já nascem, que já são consequências, nós chamamos de obsessões kármicas. A obsessão kármica é quando você vem a essa encarnação trazendo companheiros do passado. Dívidas kármicas com companheiros do passado. Isso é possível? É possível. Por mais surreal que pareça, isso é possível. Muitas vezes, nós viemos encarnados e trazemos companheiros que, por algum momento, por algum motivo ou outro, nos têm ódio, nos têm como perseguidores, entre aspas. Por quê? Porque isso, em dado momento, foi estabelecido uma dívida kármica com eles. É comum na literatura espírita, né, a gente ver quadros semelhantes. Eu conheço quadros assim. Pessoas que, desde a fase de infância até a fase adulta, têm um resgate kármico, digamos assim. E muitas vezes, gente, esse processo ele é confundido com mediunidade. É muito difícil nós estabelecermos o que é uma mediunidade e o que é uma obsessão espiritual. Em alguns momentos eles se confundem. Por quê? Porque o mecanismo de influenciação da mediunidade é o mesmo mecanismo de influenciação de um processo obsessivo. Quando uma pessoa que, por algum motivo, ela despertou a sua mediunidade, quando ela começa a prática mediúnica, é uma troca de influência entre o mundo espiritual e o mundo físico. A pessoa chamada médium ostensivo, né, que são aqueles que têm uma faculdade medianímica mais ostensiva, eles têm, do ponto de vista mecânico, a relação mediúnica é muito semelhante a uma relação de uma influência espiritual obsessiva. Então, é muito comum a gente receber aqui, Mário, na nossa casa, pessoas que estão em desequilíbrios espirituais e, muitas vezes, né, nós dissemos em alguns momentos para essas pessoas, ou outras pessoas também dizem, não, olha, você é meu médium, você está com mediunidade, precisa trabalhar isso aí. Em alguns casos, realmente o é. Mas em outros casos não é. Em outros casos é simplesmente um processo obsessivo, porque eles se confundem muito. Inclusive o Allan Kardec diz no Livro dos Médiuns que o maior escolho, né, o maior desafio da mediunidade é exatamente a obsessão espiritual. Por quê? Porque o médium tem essa percepção, essa capacidade mental, né, muito mais aberta, digamos assim, às influências espirituais que as pessoas comuns.
Então, o processo mediúnico se dá através do campo mental e do corpo perispiritual. Quando o médium tem essa capacidade de influenciação espiritual, ele, né, devidamente organizado, devidamente disciplinado, ele é capaz de facultar a comunicação do mundo espiritual. Como poderemos ver na literatura espírita, como em vários recortes históricos, né, que nós temos de vários médiuns, e não, até mesmo fora do espiritismo. Né? Então, a influência espiritual negativa, ela é chamada por nós de obsessão espiritual. E como eu disse para vocês, elas têm fase. Aí alguém pode dizer assim, Alexandre, a obsessão espiritual, isso é invenção do espiritismo? Não, naturalmente que não. A obsessão espiritual, como eu disse, ela já acontece desde o momento em que o homem começa o seu processo de evolução no planeta. Se a gente buscar o Evangelho, vamos pegar só pelo Novo Testamento, nós vamos ver vários momentos sendo relatados as obsessões espirituais. Eu vou relatar para vocês aqui, acho que 2 casos que nós vamos lembrar juntos aqui. Um caso, Jesus chegou num determinado local, né, e ele começou a conversar com algumas pessoas ali na beira de um lago, e ele olhou assim para cima de um morro, assim, tinha um sujeito lá jogando pedra nas pessoas e tal, e Jesus perguntou assim, quem é aquele homem? Aí eles responderam, ele é um louco, és um louco. Aí Jesus fez o sinal para ele, né, desça aqui. E as pessoas ficaram assustadas, não, deixa ele lá, não mexe com ele não, porque ele é agressivo, ele joga pedra nas pessoas e tal. Mas Jesus o chamou e ele veio. Chegando próximo a Jesus, dizem, né, que ele estava com uma aparência totalmente irreconhecível, todo sujo e tal. E Jesus perguntou assim, quem és tu? E ele respondeu, Legião és o meu nome. Então já não era uma influência espiritual, eram vários espíritos. A dívida kármica daquela criatura era tão grande que ele não andava só com um espírito, ele andava com vários espíritos. Tanto que eles responderam, Legião és o meu nome. Era uma legião de espíritos. E aí Jesus, impondo-lhe as mãos, afastou os demônios, e esses foram estar com os porcos. E os porcos se atiraram na água. Assim está no Evangelho. Entendamos, Jesus, de uma forma benevolente, de uma forma caridosa, estendeu as mãos, estendeu o seu poder magnético, afastou aqueles espíritos que foram estar com os porcos, não foram encarnar nos porcos, que espíritos não encarnam em animais, eles foram estar com os porcos, né? Está na mesma similitude, espíritos porcos. E os porcos, assustados, se atiraram na água. Aí aquele homem se ajoelhou e disse, Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus disse, não, volte para a tua casa e vai estar primeiro com os teus. Então essa passagem ela é muito clara nesse sentido, relatando para nós como que a influência espiritual ela é comum em nossas vidas. Aqui, naturalmente, ele usou um caso didático, um caso extremo, de um espírito obsediado por vários outros espíritos. Né? E quando Jesus diz para ele, não, vá primeiro estar com os teus, depois me siga, eu acredito que ele tenha querido dizer o seguinte, olha, primeiro cuide da sua família, cuide dos teus, para depois você me seguir, para depois você merecer, né, estar comigo. Bom, isso aí é dedução minha, né? Outro momento também, são vários momentos quando Jesus faz esse... lembrei. O filho lunático, a passagem do filho lunático. Um homem chegou para Jesus e disse assim, Senhor, meu filho és lunático, ora está no fogo, ora está na água. Se fosse hoje eu diria, meu filho é bipolar, né? Ora está no fogo, ora está na água. Levei até os seus apóstolos e eles não o puderam curar. Aí Jesus virou para os apóstolos e disse assim, ô raça bastarda, até quando estarei convosco? Ou seja, vocês não aprenderam nada até agora, né? E aí então Jesus impôs as mãos e afastou os demônios. E o menino se curou. Então, o que leva uma criança, um filho,
né, ser obsediado por espíritos. O que ele fez para merecer uma criança, para ser merecer, porque se for um adulto a gente até entende, né? Nós, dentro dessa conquista do livre-arbítrio, nós fazemos muitas besteiras cotidianamente. Mas uma criança, dívidas kármicas. Dívidas kármicas. Então, é importante nós entendermos isso, gente, a responsabilidade que nós temos ao longo das nossas existências, porque todas as nossas relações são de suma importância. Então, muitas vezes, uma dívida que eu fiz, ela pode levar várias reencarnações para ser reparada. Várias reencarnações. Então, as dívidas kármicas, infelizmente, elas fazem parte do processo da lei da natureza. É muito comum aqui na Casa Espíritas, em atendimentos espirituais que a gente faz aqui, pessoas que estão em total desequilíbrio, que são levados nas reuniões mediúnicas, ou são levados o nome delas para tratamento. Tem uma colega nossa que participa aqui, sabe disso. E aí os espíritos, muitas vezes, são espíritos que estão ainda mentalizados em outras épocas, atrelados a nós ainda em processos de ódio. E eles não conseguiram quebrar aquilo. A vida passou, a existência passou, e eles estão ainda demandando aquele ódio por nós, porque são dívidas kármicas que nós causamos no passado, e elas estão a ser reparadas num momento ou outro. Então, as relações que nós vivemos, elas são de muitas responsabilidades. De muita responsabilidade. Muitas vezes nós envolvemos em processos com as pessoas, principalmente processos afetivos, de total irresponsabilidade, que a gente não sabe o que muitas vezes a gente pode estar causando. Né? Então, é isso. Então, as obsessões espirituais, elas têm como causas, como eu já disse, o pensamento e possivelmente dívidas kármicas que nós fizemos no passado ou estamos fazendo agora. Bom, como eu também já falei das fases que é a obsessão espiritual, né? É muito importante a gente observar, porque muitas vezes nós mudamos o nosso comportamento. É muito fácil isso acontecer. E essa mudança de comportamento, se ela não é um quadro médico, um quadro psíquico, né, não é um quadro de desequilíbrio orgânico, ela pode ser, sim, um processo de influenciação espiritual. Então, é muito importante a gente nos observar e observar aquelas pessoas que estão ao nosso cotidiano, ao nosso lado, as pessoas que nós gostamos, porque muitas vezes a obsessão espiritual, ela tende a agravar, e se ela agravar, ela tem consequências. E quais são as consequências da influenciação espiritual? Em casos mais graves, o adoecimento. O adoecimento psíquico, o adoecimento emocional e, naturalmente, o adoecimento orgânico. Porque essas coisas não se separam. Elas não se separam. A nossa estrutura mental, neurológica, ela está atrelada também, diretamente, à nossa estrutura emocional. Então, elas não se separam. Então, a influenciação espiritual de um sobre o outro, inclusive encarnados sobre encarnados, ela pode influenciar a pessoa ao ponto dela adoecer, sim. Adoecer gravemente, inclusive. Tem uma outra passagem onde Jesus trabalha a questão das obsessões espirituais, que chama-se a parábola do samaritano. Eu vou resumir para vocês, que ela é longa. Ele diz assim: um homem saiu de Jerusalém para Jericó. Jerusalém está a 700 e poucos metros acima do nível do mar. Jericó está abaixo do nível do mar. Então, um homem saiu, o homem desceu, melhor dizendo, de Jerusalém para Jericó. Jerusalém representa a cidade espiritual, a cidade de Deus, né, ao pé da letra. Representa a nossa espiritualidade, a nossa essência, a nossa natureza boa, humana, divina. O homem desceu da sua essência espiritual para Jericó. Jericó é a cidade, existe até hoje, todas as duas, né? É a cidade onde faziam-se as trocas, as compras e vendas, a parte comercial do povo hebreu da época, né? Então, representava a parte material, a parte humana, a parte, muitas vezes, mais perversa do homem, né? Então, o homem desceu de Jerusalém para Jericó, ou seja, da sua boa espiritualidade para a sua animalidade. No meio do caminho foi assaltado por ladrões, que o bateram, que o roubaram, que o deixaram semi-morto. Quem são os ladrões? Os espíritos obsessores.
sejam eles encarnados ou sejam eles desencarnados, que o bateram, que o roubaram, que o deixaram semi-morto. São as fases da obsessão espiritual. Ela pode, sim, levar à morte, ao adoecimento completo, principalmente através das depressões. Os processos depressivos, gente, eles não são todos eles causados por influenciação espiritual. A depressão tem vários matizes, várias origens, né? A depressão ela pode ser congênita, orgânica, ela pode ser comportamental, emocional, ela pode ser estresse de trabalho, mas ela pode ser também de influência espiritual. Mas uma vez estabelecido o processo depressivo, todo processo depressivo está atrelado a um processo obsessivo. Todo. Por quê? Porque quando a pessoa está em depressão, ele está emocionalmente, vibracionalmente em baixa. E aí estabelece-se a influência dos maus espíritos. Sempre. Então, voltando à parábola, que o bateram, que o roubaram, que o deixaram semi-morto. Passou passou um sacerdote, que olhou com desdém e nada fez. Passou um doutor da lei, que eu esqueci o nome agora, que também olhou com desdém e nada fez, e passou um samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era uma raça de um povo, né? uma das 12 tribos de Israel, que estava lá ao norte, que era estigmatizado como uma raça pior do que as outras, né? Uma questão de preconceito. E aí, o samaritano, que era aquele que nada se esperava dele, foi exatamente o homem que estendeu a mão e ajudou aquele doente, né, que é, na verdade, uma pessoa que passava por um processo obsessivo, que estendeu-lhe as mãos e que levou até uma hospedaria e que lá ele foi ajudado. E para encerrar a parábola, Jesus diz assim: ele deu duas moedas ao dono da hospedaria e disse: cuide bem dele. Quando voltardes, sereis recompensados por tudo aquilo que fizerdes por ele. Quando nós voltarmos às nossas outras experiências kármicas, reencarnatórias, nós sempre somos recompensados por todo o bem que nós fazemos. Assim também como nós carregamos o peso, né, das escolhas ruins que nós fazemos também. Como eu disse para vocês, que é a lei de causa e efeito. E para fechar, como terapêutica, né, desse processo da influenciação espiritual que nós sofremos cotidianamente e que nós influenciamos sobre os outros, né, qual é, então, a solução, Alexandre? Qual é a terapêutica? Qual é o que eu vou fazer para sair dos processos obsessivos? É o que vocês estão fazendo aqui, hoje, nesse momento, né? É buscando mudar os nossos comportamentos, buscar os nossos focos, mudar as nossas percepções e, principalmente, trabalhar os nossos pensamentos e as nossas ações. É por isso que o convite, né, do Evangelho ele é tão certeiro, né, e é também o convite que o Espiritismo faz é tão certeiro nesse sentido. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do bem não há evolução, não há transformação. Então, se eu quero me precaver contra processos obsessivos, o melhor caminho, naturalmente, são mudando os nossos comportamentos, mudando os nossos pensamentos, mudando as nossas frequências, mudando os nossos maus hábitos, né? É a receitinha de sempre, né? Todo mundo tem ela para fazer. O difícil é colocar em prática, né? Mas esse é o convite que Jesus nos faz através do Evangelho e é o mesmo convite que o Espiritismo também sempre nos faz, né? Do cuidado com o outro, com zelo com o outro, com zelo com as nossas ações, com um processo de entendimento da misericórdia, né, do não julgamento e da fraternidade permanente com os nossos semelhantes. Esse é o recado que a gente tem para dar para vocês nessa noite. Espero que seja útil para vocês e para mim também. Muito obrigado, boa noite.